Bom, pessoal, aqui eu vou seguir falando sobre a área de um paralelogramo, mas eu vou falar para você sobre uma fórmula alternativa, tá? Então aqui já está desenhado o nosso paralelogramo, te lembra, né? Então esse lado aqui é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse, tá? Então um quadrilátero que tem essa característica é um paralelogramo. Então, muito bem, né? A gente já viu, tá? Então vou te lembrar aqui, né? Já vimos que a área do paralelogramo, né? A área é igual. Ó, aqui eu já formei os vetores U e V, tá? E aqui coloquei o ângulo θ entre eles. A gente já viu que isso aqui é o módulo de U. A gente pode calcular a área desse jeito, vezes o módulo de V, vezes o seno do ângulo θ entre eles, tá bom? Então o objetivo agora é ver uma fórmula alternativa para fazer isso aí. Para essa nossa fórmula, né, já vou te adiantar que essa fórmula usa o conceito de determinante. Então eu vou brevemente te lembrar o que é o determinante de uma matriz 2×2 aqui. Então olha só, vamos botar lá. Tá, pessoal, então aqui eu já escrevi, né, para vocês lembrarem que se RSTU, né, disposto desse jeito, né, é uma matriz 2×2, a gente diz, né, tá? Então, porque tem duas linhas e tem duas colunas, né? Então, o seu determinante, tá, é esse número. Lembra, né, que esses RST simbolizam números, tá? E a gente faz, então, como é que calcula o determinante, né? A notação é essa, det da matriz. Tá? Então, como é que tu faz? Tu multiplica cruzado, né? Esse vezes esse, tá? E agora, menos esse vezes esse. Tudo bem? Então, esse é o determinante da matriz. Então, a nossa fórmula alternativa, que eu vou explicar, usa o conceito de determinante. Tá, pessoal, aqui a fórmula para a área do paralelogramo, então, que eu vou explicar é assim, né? Tá, então, imagina novamente que tu tem um paralelogramo, que é o meu, no caso, aqui ficou meio torto, tá, pessoal? Aqui, esse lado não ficou muito bom, mas é representando um paralelogramo, tá? Então, eu já desenhei aqui os vetores, né, que vão desde um vértice até, digamos, dois vértices não adjacentes do paralelogramo, né? Tá? De maneira que eles formem um ângulo, né, um ângulo θ que a gente usava. O meu objetivo é não usar esse ângulo θ agora, tá? Na fórmula que eu vou obter, né? Tá bom? Então, eu vou te lembrar que, bom, esses vetores, né? Esse vetor U tem certas coordenadas, esse vetor V tem certas coordenadas. Então, a gente vai imaginar, né, que a gente conhece essas coordenadas. Uma situação, desculpem, na qual a gente conhece as coordenadas é quando, por exemplo, a gente conhece as coordenadas do ponto B, do ponto A e do ponto D, né? Tá? Então, fica fácil, né, fazendo, lembra, né? Coordenada de B menos coordenadas de A, coordenadas de D menos coordenadas de A, te dá as coordenadas dos vetores U e V, respectivamente. Então, vamos imaginar, né, que U, tá, tem coordenadas, digamos, Azinho, Bzinho, e V tem coordenadas, digamos, Czinho, Dzinho. Tá bom? Então, a fórmula que calcula a área, tá bem? Eu vou primeiro colocar a fórmula aqui, depois eu explico como que a gente relaciona as duas expressões para a área, aquela que envolve o ângulo e aquela que eu vou colocar aqui, né, que envolve, como eu já falei, um determinante, tá bom? Então, olha só como que essa área pode ser calculada de um jeito muito prático, tá? Fazendo a seguinte coisa, a gente calcula o determinante da matriz, tá? Formada colocando aqui, uma matriz 2×2, né? Formada colocando aqui nas suas entradas as coordenadas dos vetores U e V, que são lados, digamos, não paralelos do nosso paralelogramo. Tudo bem? Então, eu vou escrever aqui. Então, aqui eu coloco primeira coordenada do vetor U, segunda coordenada do vetor U, primeira coordenada do vetor V, segunda coordenada do vetor V. Então, quando eu calculo o determinante dessa matriz, tá? Determinante dessa matriz, e, tá?
Isso aqui vai dar um número, tá, pessoal? Eventualmente esse número poderia dar negativo. Então, por causa disso, a gente coloca um módulo. Tá? Vai ser um número, sei lá, imagina que dá menos 10, né? Não faz sentido que uma área seja menos 10, né? Uma área sempre é um número positivo, então por isso a gente pega um módulo. Tá, pessoal, agora o que eu vou fazer, então, eu vou dar um exemplo, né, de aplicação desse conceito aqui. Tá, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, então, que diz: esboce o quadrilátero ABCD e calcule a sua área sendo A, B, C e D dados, né? Tá? Então aqui vocês veem que eu já coloquei aqui, já desenhei o sistema de coordenadas e já marquei os nossos pontos, né, A, B, C e D, para a gente economizar tempo. Então, por exemplo, aqui, né, 1, 2, 3, 1, 2, aqui é A, tá certo? Vocês podem verificar, aqui está o B, aqui está o C e aqui está o D, A, B, C, D. Então, para a gente esboçar o quadrilátero, né, vamos fazer A, B, tem que ser na ordem, tá, pessoal? Quando a gente fala A, B, C, D, é na ordem que se lê, né? Então, eles estão conectados assim, A, B, depois C, tá lá, depois D, por aqui. Aí daí fecha. Então, tá aí o nosso quadrilátero, a gente está interessado em calcular essa área aqui, essa área interna. Bom, como eu falei, né? A gente está interessado em calcular essa área. Se a gente está interessado em calcular essa área, a fórmula que nós temos para calcular a área, tá? Tem duas, né? Tem uma que envolve ângulo, tá? Que nesse caso aqui eu gostaria de não usar ela, porque vai ser menos prático, tá? E tem aquela que envolve determinante, tá? Aquela que envolve determinante, né? Ela serve para calcular áreas de paralelogramos, né, pessoal? Então, é importante a gente se dar conta no momento que a gente faz esse desenho aqui. Essa é a razão pela qual está pedido que o quadrilátero seja esboçado, é que esse quadrilátero aqui não tem a menor chance de ser um paralelogramo, né? Certo? Por exemplo, esse lado aqui certamente não é paralelo a esse, né? Tampouco esse lado aqui é paralelo a esse daqui, tá? Então, esse quadrilátero não é um paralelogramo. Então, para a gente poder usar a nossa fórmula, tá? A fórmula que a gente deduziu antes, a gente vai ter que fazer um artifício aqui, que sempre pode ser feito, tá? Isso é muito bom, tá? Quando a gente tem polígonos com essa cara, que é dividir o nosso polígono em dois triângulos. Tá? Então, eu vou colocar esse triângulo aqui, por exemplo. Parece fácil, né? E tem esse outro triângulo aqui. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que um triângulo, tá, é facilmente calculada, a área de um triângulo, né, é facilmente calculada a partir da área de um paralelogramo. Por quê? Um triângulo qualquer, né, dado, tá? Então, por exemplo, vamos olhar esse daqui, ele sempre pode ser pensado como a metade de um paralelogramo, tá? Onde é que tá o paralelogramo, né? Vamos completar ele aqui. Vamos fazer um paralelogramo imaginário, né? Tá certo? Então, a gente está vendo aqui, se vocês já conseguem ver, tá? Um paralelogramo, ou seja, a área desse triângulo aqui é exatamente a metade da área desse paralelogramo aqui, né, que eu coloquei, que não faz parte da questão, tá? Mas o que eu estou dizendo? A gente pode usar a fórmula para o paralelogramo, tá? E daí depois pega o resultado e divide por 2. Mesma coisa eu vou fazer para esse outro triângulo aqui, tá? Então, eu vou lá, imagino um paralelogramo, que vai ser, nesse segundo caso, vai ser uma coisa mais ou menos por aqui, tá? Só um rascunho. A gente calcula a área desse paralelogramo e divide por 2. E daí depois, para calcular a área total, o que a gente vai fazer? Que é a que nos interessa, né? A gente vai pegar a área desse, tá? E somar com a área desse. Tá bem? Vê que são triângulos de tamanhos distintos, né? Então, a gente espera que deem números diferentes para essa área e para essa área. Tá? Então, vamos fazer isso. Para fazer isso, eu vou usar os seguintes vetores, né? Ó, o vetor que conecta o ponto B até o ponto A e o ponto B até o ponto D. Tá? Então, isso aqui vai ser... Então, isso para calcular a área, digamos, do primeiro paralelogramo
imaginário que a gente está querendo, ou seja, na verdade, metade da área de um paralelogramo, né? Tá? E mesma coisa aqui, agora eu vou pegar e vou conectar o ponto B até o ponto D, calcular o vetor, o ponto B até o ponto C, calcular o vetor. E daí eu calculo a área do paralelogramo esse, tá? E daí divido por 2 o resultado. Então, vamos lá. Então, para isso, ó, vou colocar aqui do lado os coordenadas dos vetores que aparecem, né? Então, BA, o vetor BA tem coordenadas, vamos lá, né? Final, 3, menos inicial, 7. Então, 3 menos 7, menos 4. 2 menos 1, mais 3. E daí, depois a gente precisa outro que é BD, né? Então, BD. Então, vai ser final, que é D, né? Menos inicial. Então, vai ser 6 menos 7. Vamos botar aqui BD, né? 6 menos 7, menos 1. 2 menos 1, 3. Tá bem? Tá aqui os vetores BA, BD, e eu vou precisar também, já vou calcular, né? Tá? Para quando eu for fazer a segunda parte, vai ser o vetor BC. Então, BC é o vetor que começa em B e termina em C. Então, final menos inicial vai ser 10 menos 7 mais 3. E 3 menos 1, mais 4. Então, olha só o que eu estava falando, né? Então, ó, a área do triângulo é BAD vai ser, como eu falei, né? Ele é metade de um paralelogramo, metade. E agora eu vou usar aquela minha fórmula, módulo do determinante. E agora o que eu tenho que colocar aqui, né? Eu pego um dos lados, então BA, por exemplo, menos 4, 3, tá? Coloquei aqui as coordenadas, tá, pessoal? BA e BD. BD tem coordenadas menos 1, 3. O que vai acontecer aqui? Tá? Isso aqui eu vou copiar 1 meio e vou calcular uma determinante. Então, uma determinante é, vamos lá, menos 4 vezes 3, menos, não esquece o sinal, 3 vezes menos 1. Ou seja, isso aqui vai dar 1 meio, vamos fazer essa conta aqui, né? Menos 4 vezes 3 dá menos 12, tá? Menos 12 mais 3, menos 9. Ou seja, módulo de menos 9 é 9, né? Então ficou 9 sobre 2 unidades de área, tá? Então, agora, essa área desse triângulo, a gente vai ter que somar a área do outro triângulo. Tá? Para calcular a área do outro triângulo, a gente pode fazer assim, né? Ó, área do triângulo BDC. BDC. Então, como é? 1 meio do módulo do determinante de, veja, BD e depois BC. Então, BD é menos 1, 3, menos 1, 3, e BC é 3, 4. 3, 4. Então, isso aqui vai ficar 1 meio, tá? Agora, vamos calcular nosso determinante, ó. Menos 1 vezes 4, então, menos 1 vezes 4, menos 3 vezes 3. Ou seja, isso aqui vai dar 1 meio de o quê? Vamos lá ver, né? Ó, menos 4, menos 9. Menos 4 menos 9 é menos 13, tá? Então, isso aqui, o módulo de menos 13 é mais 13, fica 13 sobre 2. Então, a área do nosso quadrilátero, né? Vou voltar ali em cima, tá? Que era a soma da área desse triângulo com a área desse triângulo, vai ser a soma das duas áreas. Então, a área de A, B, C, D vai ser a área
do triângulo BAD mais a área do triângulo BDC. Que a gente acabou de calcular, né? A primeira está ali em cima, 9 sobre 2. E a segunda está aqui embaixo, né? 13 sobre 2. 9 mais 13 dá 22, né? 22 por 2, que é 11. 11 o quê? 11 unidades de área. Tá? Não vou falar, poderia ser centímetros quadrados, poderia ser metros quadrados. Tá? Mas 11 talvez unidades de área. Tá? Isso termina o nosso exemplo.